Esta viagem começa em Buffalo. Seguindo para o leste até o Parque Nacional de Letchworth, o rio Genesee oferece algumas das cachoeiras mais impressionantes do estado de Nova York. Depois de uma parada nos Finger Lakes, a viagem continua até Ithaca, lar da Universidade de Cornell. Continuando para o nordeste, Syracuse é o destino seguinte. Uma das pontas do antigo Erie Canal, já em desuso, é preservada e protegida como um parque nacional. Essa antiga via é repleta de história e folclore industrial. O novo Erie Canal é a última parada antes do Otsego Lake e da cidade de Utica. A jornada acaba em Saratoga Springs, refúgio de turistas e lar do circuito de corridas de puros sangues mais antigo do país. Depois de um início humilde, como um pequeno posto de comércio no Buffalo Creek, esta cidade se tornou a segunda maior do estado de Nova York, além de ser um importante centro histórico. Eleita pela mídia especializada como uma das 10 melhores cidades para criar uma família nos Estados Unidos, Buffalo é um centro de esportes, lar de façanhas incríveis de arquitetura e um vibrante caldeirão de culturas étnicas. Depois de a cidade ser incendiada pelos britânicos na Guerra de 1812, sua sorte mudou com a construção do Erie Canal, por sua posição estratégica na ponta oeste do sistema. Através do canal, chegaram dezenas de milhares de imigrantes. E o assentamento foi incorporado como cidade em 1832. Buffalo foi um centro manufatureiro e de comércio ferroviário. Então, em seu auge populacional e econômico nos anos 1950, contava com 580 mil habitantes. Desde então, a população tem diminuído, mas um esforço concentrado para diversificar a economia parece estar reerguendo a cidade à glória de antigamente. Educação, ciências da vida, medicina, atividades bancárias e alta tecnologia estão ficando com um lugar que antes pertencia à manufatura, criando oportunidades para crescimento e revitalizando a cidade. Buffalo é renomada por sua bela arquitetura. Um edifício exemplar é o Complexo Darvin D. Martin. Impressionado pelo trabalho do jovem Frank Lloyd Wright, o empresário e homem de negócios Darvin Martin deu o equivalente a um cheque em branco para o arquiteto construir uma casa em uma terra que ele tinha comprado. O projeto custou $300 mil. Em valores atuais, seriam 50 milhões. Mas o resultado valeu a pena. A casa é um local histórico nacional, considerada por especialistas em arquitetura como uma das maiores criações de Wright. Inspirado pela beleza natural, o arquiteto fez alguns de seus melhores trabalhos em Buffalo. Apenas 100 quilômetros ao sul da cidade está o magnífico Parque Nacional de Letchworth, cuja reputação de Grand Canyon do Leste é mais do que merecida. O rio Genesee atravessa 50 quilômetros de uma floresta exuberante e 3 grandes cachoeiras. Estas são as Upper Falls. A ponte original foi construída em 1852, usando 1,5 km² de madeira da floresta ali próxima. A atual é feita de aço e ferro e ainda é usada como travessia ferroviária hoje. As melhores vistas da cachoeira são da ponte. A tribo Sênica, que antigamente habitava a região do Genesee, batizou este trecho do rio de Segahunda, ou Vale das Três Cachoeiras. Segundo a mitologia sênica, estas cachoeiras, as Middle Falls, com uma queda de 30 metros, eram tão espetaculares que só de olhá-las, o sol se punha ao meio-dia. Atualmente, a região das Três Cachoeiras se chama Portage Canyon.
Portage se refere ao ato de carregar barcos em terra para evitar um trecho intransponível do rio, algo muito necessário aqui. Alguns dos penhascos do lado da garganta chegam a 200 metros e o Genesee dá nas Lower Falls. Com uma queda de quase 10 metros, esta cachoeira marca o fim do Portage Canyon. O leito de rocha exposto na garganta é da Era Devoniana e muitos milhões de anos de história geológica podem ser observados no arenito e no calcário que sofreram a erosão do rio. A maior parte da rocha veio de um antigo mar continental. Então, há muitos fósseis marinhos a serem descobertos. Em 1906, William Pryor Letchworth comprou 4 quilômetros quadrados de uma terra florestal no Portage Canyon. Ele depois doou a região ao estado de Nova York para impedir que empreendimentos comerciais destruíssem o frágil ambiente perto do rio. Letchworth morreu em 1910, mas seu legado está vivo. O território de sua doação aumentou e se tornou o atual Parque Nacional de Letchworth. O parque acompanha o rio Genesee por 30 quilômetros na direção do Lago Erie. Com mais de 160 quilômetros de trilhas de caminhada, além de oferecer espaços para mountain biking, equitação, motos de neve e esqui cross-country, o Parque Nacional de Letchworth é um sonho para quem adora atividades ao ar livre. – 70 quilômetros a leste fica a pequena cidade de Canandaigua. Entre suas ruas estão os Sonnenberg Gardens. A terra foi comprada em 1863 pelo eminente banqueiro Francis Thompson e Mary, sua esposa. A prosperidade dos negócios se refletia no lar do casal. A antiga casa de fazenda de pedra foi substituída por esta mansão em 1887. E ao longo dos anos, os jardins foram construídos. Sonnenberg, que significa colina ensolarada em alemão, foi transferida para o estado de Nova York nos anos 1970 e agora pode ser visitada pelo público. Graças aos 10 jardins temáticos, incluindo jardins japoneses, italianos, de rosas e de amores perfeitos, um aviário, uma estufa e um solário, a propriedade é um destino turístico popular. Seguindo para o leste, encontra-se o mais volumoso dos Finger Lakes, que tem esse nome por serem finos e longos, parecendo dedos. O Lago Seneca, cujas margens abrigavam centenas de aldeias Iroquois, agora está cercado de terras cultiváveis, vinhedos e vinícolas pitorescas. Mais a leste fica o maior dos lagos, Cayuga. Ele é mais conhecido pelo assentamento boêmio na parte sul, a cidade de Ítaca. Batizada em homenagem ao lar do herói clássico Odisseu, a cidade, com uma modesta população de 100 mil pessoas, é uma potência cultural. Música, teatros e ciência revigoram a cidade. Mas Ítaca é mais famosa por suas instituições de ensino superior. E a Universidade de Cornell é a principal. Fundada em 1869 pelo senador Ezra Cornell, que doou sua fazenda em Ítaca e $500 mil, a universidade é uma das 8 que compõem a respeitada Ivy League. E é frequentemente considerada como uma das 10 melhores instituições dos Estados Unidos. Cornell já foi descrita como a primeira universidade realmente americana, graças à visão prática e igualitária de seu fundador.
Ele queria expandir o limitado sistema educacional do país e abrir as portas da educação superior a mais americanos. Com 41 vencedores do Nobel associados à universidade, Cornell sempre esteve na vanguarda da inovação. Desde sua inauguração em 1870, é uma instituição de ensino misto. Agora, saindo de Ítaca, esta viagem passa por terras cobertas de neve até chegar ao último dos Finger Lakes a ser visitado, Skaneateles. O lago é tão puro que as cidades próximas, incluindo Syracuse, bebem sua água sem precisar filtrar. Um canal onipresente na paisagem e na história do estado de Nova York é o Erie. E este é um aqueduto a oeste de Syracuse, na cidade de Camillus, que atravessa o Nine Mile Creek, e foi aposentado em 1918. O Erie Canal foi proposto em 1808 como um meio de ligar as águas do lago de mesmo nome até o rio Hudson. Com sua conclusão, foi considerado a 8ª maravilha do mundo. Mas ao longo dos anos, inúmeras ampliações do canal deixaram restos abandonados da construção original na região. O Erie Canal foi responsável pelo crescimento e pela prosperidade de muitos assentamentos em Nova York, um dos quais foi a cidade de Syracuse. Situada na margem sudeste do lago Onondaga e batizada em homenagem à antiga cidade coríntia na costa da Sicília, Syracuse é o centro econômico e educacional de sua região do estado. O assentamento que viria a se tornar Syracuse cresceu com o comércio de sal, cuja mineração era realizada na nascente de água salgada nos arredores do lago Onondaga. O assentamento era um importante cruzamento entre o Erie Canal e seus afluentes. Depois, se tornou um centro ferroviário e agora é uma interseção rodoviária. A fama da cidade vem da Universidade de Syracuse. Abolicionistas e sufragistas eram ativos há muito tempo em Syracuse, e esta atitude contribuiu para o compromisso de igualdade da universidade. O primeiro reitor disse: "Não haverá discriminação contra mulheres. Inteligência e coração terão uma oportunidade justa." O ensino superior teve um início difícil em Syracuse. Ezra Cornell rejeitou a cidade como a sede da futura universidade que doaria. Como foi assaltado lá em várias ocasiões, considerava a cidade uma versão moderna de Sodoma e Gomorra. Mas a Universidade de Syracuse logo ganhou terras e capital, e hoje é uma das melhores instituições de ensino superior dos Estados Unidos. Para entender a prosperidade de Syracuse, é preciso passar pelo Old Erie Canal State Historic Park, que ocupa um trecho de 60 quilômetros do curso d'água original. Em operação durante 100 anos, entre 1817 e 1917, este trecho transportou mercadorias e passageiros de Syracuse até a cidade nova-iorquina de Rome. A construção do canal foi um dos projetos mais ambiciosos dos Estados Unidos do século XVIII, além de ser um triunfo da engenharia. Mas antes de seguir pelo canal, um rápido desvio a leste dá no Turning Stone Resort Casino. Criado e operado pela tribo Oneida, ele foi alvo de conflitos e críticas desde o início. Apesar de a lei do estado de Nova York proibir cassinos e os condados e cidades nas imediações terem sido contra a construção, a tribo Oneida, como uma entidade soberana separada do estado, conseguiu que lhe fosse concedido o direito de construir e operar o resort como um cassino.
Agora é um destino turístico famoso na região central do estado de Nova York. Depois de algumas partidas de 21 e martinis, a jornada volta ao Erie Canal, no caminho até Rome, onde ele cruza com o Barge Canal, que é maior e mais novo, e foi construído entre 1905 e 1918. Uma antiga e próspera via de comércio, o canal foi responsável por um grande crescimento populacional e econômico. Hoje em dia, é usado principalmente por embarcações recreativas. A Erie Canal Village é uma reconstrução histórica do assentamento do século XIX, onde a primeira pá de terra foi virada para a construção do canal original em 1817. O vilarejo fica no ponto onde o canal antigo cruza com o novo. Um mecanismo de regular a altura da água no canal e inúmeros prédios típicos, como uma igreja, uma taverna, uma ferraria, uma escola e uma estação ferroviária, foram construídos para dar aos visitantes uma ideia de como era a vida no assentamento. Veículos puxados por cavalo e equipamento de fazenda da época podem ser vistos em uso em estradas de pedras arredondadas e de terra típicas da era. Seguindo pela água, a jornada chega a Rome, Nova York. Aqui fica Fort Stanwix. Supostamente o primeiro lugar onde a bandeira americana foi hasteada em batalha, Fort Stanwix tem um passado bem ativo. Construído pelos britânicos em 1758, durante a Guerra Franco-Indígena, o forte logo foi abandonado. Mas com a declaração de independência das colônias americanas 20 anos depois, o local estratégico de Fort Stanwix foi reconhecido e reformas começaram. O forte aguentou um grande sítio de forças britânicas em 1777. O forte foi incendiado em 1781 e, em 1830, construções comerciais em Rome cobriram completamente a estrutura. Mas em 1934, Franklin D. Roosevelt declarou a região um monumento nacional. 40 anos depois, expedições arqueológicas descobriram o forte e a reconstrução começou. Agora ele está orgulhosamente de pé mais uma vez. Seguindo o Erie Canal a partir de Fort Stanwix, estão os mecanismos do curso d'água em ação no Loch 20 State Canal Park. Hoje, 57 dessas eclusas estão posicionadas ao longo do canal, regulando o fluxo de água para barcaças e outras embarcações navegarem. Com este simples sistema, barcos atravessando o canal sobem do nível da maré em Troy, Nova York, a 128 metros em Rome. Depois, eles descem até 110 metros, seguindo a oeste, e voltam a subir até 172 metros quando chegam ao Lago Erie. O destino seguinte é uma cidade cuja história e riqueza estiveram sempre ligadas a cursos d'água. Criada como um posto no rio Mohawk, onde mercadores locais comerciavam com os nativos da tribo Iroquois, Utica foi um assentamento voltado para o comércio desde o início. Por ser posicionada no primeiro trecho do Erie Canal, inaugurado em 1820, Utica viu a população e a economia crescerem. O canal passava diretamente pela cidade e servia como a parada perfeita para quem viajava pelo rio. A cidade também se tornou um centro de transporte e comércio e um grande produtor nas indústrias têxtil e de ferramentas. Depois das construções do Erie e de outros canais, com Utica sendo um centro de comércio, mais ferrovias foram construídas para levar mercadorias e viajantes até a cidade.
Então, em 1914, para atender ao aumento do tráfego ferroviário e impressionar os visitantes que chegavam, a Utica Union Station foi construída. Hoje em dia, ela atende ônibus, trens urbanos e a Adirondack Scenic Railroad, que leva passageiros através das montanhas cobertas de neve. Mas esta jornada vai seguir pela direção oposta, ao sul. Sobrevoando as florestas e terras cultiváveis a 250 metros de altura, a viagem chega ao Otsego Lake. Com 15 quilômetros de extensão e 450 metros acima do mar, o lago é um mito americano graças ao escritor James Fenimore Cooper, que lhe deu um papel importante em inúmeros romances, como O Último dos Moicanos. Cercado de cidades pequenas e com muitas regiões florestais e um parque nacional em suas margens, o Otsego Lake é para quem gosta de atividades ao ar livre. Na ponta nordeste, na Hyde Bay, fica o magnífico Hyde Hall. Uma mansão neoclássica que combina as tradições arquitetônicas do Velho e do Novo Mundo. Ela foi uma das maiores residências dos Estados Unidos na época de sua construção. Talvez tenha sido a maior. Fundada por George Clark, neto de uma eminente figura política na Nova York colonial, a mansão foi construída em partes entre 1817 e 1833. A passagem do tempo e o abandono da mansão durante a Segunda Guerra Mundial foram muito prejudiciais ao edifício. A demolição era uma possibilidade próxima. Até que um grupo comunitário liderou um movimento para restaurar e preservar a estrutura. Hoje, a mansão e a terra são reconhecidas como bens culturais e locais históricos nacionais. Também no Glimmerglass State Park, junto com o Hyde Hall, fica a ponte coberta remanescente mais antiga dos Estados Unidos. Construída em 1823, ela atravessa o Shadow Brook em um trecho de 16 metros. Foi feita no estilo clássico de arcos Burr. Batizado em homenagem a Theodore Burr, o engenheiro nova-iorquino que patenteou o design. Saindo de Otsego Lake e seguindo 100 quilômetros a leste, fica a cidade de Saratoga Springs. A palavra Saratoga é considerada uma corruptela da expressão indígena dos moicanos, que significa o campo na encosta do Rio Silencioso. É uma referência ao rio Hudson, que corre 25 quilômetros ao sul. A cidade sempre foi um destino turístico, auxiliado inicialmente pela ferrovia, construída em 1832. Hoje há muitos motivos para turistas irem a Saratoga: a história colonial, o Saratoga Lake, as nascentes de águas minerais, mas um passatempo ofusca todos os outros: o hipismo. Durante mais de 100 anos, o turismo é a fonte de renda principal para Saratoga, e inúmeros turistas vão especificamente para as corridas de cavalo no verão. Construída em 1863, a Saratoga Racecourse, o hipódromo local, é o complexo esportivo mais antigo dos Estados Unidos. Com apelidos como a Casa das Zebras e Cemitério dos Campeões, muitos dos grandes cavalos de corrida, como o Secretariat, sofreram derrotas inesperadas aqui. 3 pistas principais compõem o hipódromo, e a presença combinada delas domina a paisagem da cidade. Graças à sua longa história, a Saratoga Racecourse tem muitas tradições e atrai milhares de turistas todo verão. É uma instituição americana e o lugar perfeito para encerrar esta jornada.